Boa noite, testando a conexão, alguns segundos para 20 horas, quando iniciaremos a nossa live. Lembrando que o livro de hoje, a autora Jessica Honegger, acho que é assim que fala sobre o nome dela, uma empreendedora, muito interessante a história dela. Ela fala no livro, a gente vai falar um pouquinho durante a live. O poder de ser imperfeita. Oi, Rê, boa noite. Estamos testando aqui o som, o áudio, tá bom? Manda um ok para mim se estiver me ouvindo bem. Aqui uns segundinhos a gente já começa. Vamos lá. Pontualmente, 20 horas, sejam todos bem-vindos. O livro de hoje, O Poder de Ser Imperfeita, é um livro daquele famoso meme que eu já falei em várias lives. Está sentindo medo? Vai com medo mesmo. É o que está aqui no subtítulo dela, tá? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o livro ele é recheado de exemplos da vida dela. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo. Ela relata que toda a trajetória dela no empreendedorismo, ela nasceu numa família de classe média alta nos Estados Unidos, né, na costa oeste dos Estados Unidos. Então ela fala bastante do modelo de vida dela, de como ela começou o processo do empreendedorismo e principalmente do propósito de vida dela, que é transformar o mundo, transformar as pessoas, se transformar e se melhorar o tempo todo. Então a gente vai dar aqui algumas dicas e fazer algumas correlações para a gente parar definitivamente de arrumar desculpas, de reclamar de qualquer coisa que seja negativa, para um olhar mais positivo e mais realizador das nossas próprias vidas, tá? Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Então a gente começa, o primeiro capítulo do livro dela chama assim, Se Dê Uma Chance. E aí ela começa contando uma situação que ela se encontrou ali no momento de crise. E os momentos de crise, mesmo nos resultados de sucesso que ela teve no decorrer da história da vida dela que ela conta aqui, de outras pessoas que empreendem, que trabalharam e trabalham com ela, que cruzaram o caminho da vida dela por algum motivo. Ela fala bastante do processo de adoção e tal. Então, ela traz essa realidade e como que as coisas vão acontecendo, ela vai fazendo e os resultados vão surgindo, né? Então, a gente vai falar bastante de que não adianta ficar... ela fala muito a questão do controle remoto, sentado na TV, ou embalar a sua vida num plástico bolha para se sentir segura e protegida, enfim. Nada resolve, não tem como fugir, é preciso arregaçar as mangas e agir, tá? Então, um breve resumo, spoiler, uma sinopse muito resumida do livro é sobre isso que ela vai falar. Então, eu trago para vocês, né? Primeiro, Se Dê Uma Chance. A primeira citação dela: tempos de desespero pedem medidas desesperadas. Então ela traz essa questão da crise, que quando nós temos urgência, a gente age sem pensar, na maioria das vezes. Aceitamos impulsivamente qualquer oferta que apareça. Mas é preciso parar, respirar fundo e pensar. Então é preciso que nós estejamos preparados para situações inesperadas que possam acontecer. Apesar de que, normalmente, um momento crítico, uma situação mais complexa, ela é prenunciada. Então, as coisas vão acontecendo e muitas vezes a gente não quer enxergar, ou a gente enxerga e não quer acreditar, faz de conta que aquilo não está acontecendo, até que chega no momento crítico, chega numa situação onde não dá mais para esconder. Então, a gente traz a questão de começar a ficar atento e de assumir aquilo que acontece na nossa vida, tá? Então, tudo os sinais que a gente vai percebendo, ou o desenrolar das situações, das relações, das conversas, para a gente ficar atento e agir
com lucidez e com realismo, principalmente. Ela fala muito aqui dessa questão que a gente de não querer enxergar a realidade, ou muitas vezes até de enxergar só o lado negativo, que é a natureza humana. Então, às vezes, a situação ela não está tão crítica assim, é fácil de ser resolvida, e a gente acaba não dando bola, não querendo enxergar, ou colocando muita, como é que eu posso dizer assim, muita ênfase no lado negativo da coisa, como se fosse insolúvel, e acaba deixando passar, e aí sim vai ficando cada vez mais difícil. Então, a partir do momento em que a gente se depara com um conflito, seja ele qual for e com quais pessoas estiverem envolvidas, a gente precisa estar atenta e agir o tempo todo. Boa noite, Cris, seja bem-vinda, mãe. Então, ela fala assim, ó, o medo da rejeição e do fracasso é óbvio, mas precisamos desenvolver um modus operandi de seguir com medo mesmo. Esse é o subtítulo, né? Tá aqui no livro, aqui na capa dela, e ela fala isso o tempo todo. Todas as vezes que ela tá dando um exemplo, um modelo, uma dica, uma solução, e ela traz muitos exemplos da vida real, né? Das pessoas que atuam com ela coloca essa questão de vai com medo mesmo. Calça o que for possível, tenta ver o que pode ser feito, tenta ajustar o que for necessário, mas não deixa o medo paralisar a gente, tá? E a gente vem falando sobre isso, acho que nas últimas 3 ou 4 lives, esse processo da coragem de se desenvolver, da imperfeição. E ela traz aqui o poder de ser imperfeita enquanto uma vantagem e uma oportunidade da gente se aceitar como a gente é, vamos falar mais no decorrer da live, e de principalmente a gente tirar proveito das condições adversas, porque a perfeição de fato não existe. Então, se a gente esperar a perfeição, e quanto mais a gente busca a perfeição, a tendência é a gente se prejudicar. A gente acaba se menosprezando, a gente que não é, achando que não é o suficiente, a gente acaba às vezes supervalorizando o que não é um valor para nós e acaba muitas vezes entrando em conflito em função dessa expectativa de perfeição. Então, a ideia, o poder de ser imperfeita é a gente se aceitar como a gente é e trabalhar com a realidade que a gente tem, tá? Precisamos pensar grande, sonhar alto, encontrar motivação para realizar as coisas, aceitar os riscos envolvidos e agir incansavelmente. Compreender o valor da coragem e realizar mesmo com medo. Você vai ver que essas frases a gente vai falar quase que o tempo todo, e eu tentei tirar, né, para não ficar maçante, mas ela fala isso do começo ao fim do livro, tá? Traga tudo o que tem para essa vida que lhe foi dada para produzir um impacto significativo em outras pessoas. Então ela traz muito essa questão do nosso propósito de vida. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente é ou a gente se desenvolve do jeito que a gente se desenvolve ou o que a gente quer ser, tá? Então, assim, o que está por trás da nossa manifestação e das nossas condutas? Toda nova empreitada, em qualquer área da vida, pessoal, profissional, afetivo, emocional, educacional, qualquer área da vida, toda nova empreitada pressupõe assumir novos riscos, mais responsabilidade e mudança no emprego do seu tempo. Então é preciso dedicar, sim, tempo, tem um esforço de planejamento, tem uma responsabilidade, um comprometimento e uma análise desses riscos possíveis envolvidos para que você não seja pego de surpresa. Você saber que vão ter desafios, superações no processo, no meio do caminho, que faz parte de qualquer empreitada, como ela cita aqui, e que tudo bem. E quanto mais a gente se preparar para poder até passar por esses percalços, melhor a gente se sai, melhor e mais assertivos são os nossos resultados, tá? Boa noite, Dani, querida, boa noite, Cleverson, sejam bem-vindos. Para seguir em frente na vida, é necessário sair também da sua zona de conforto, avançar em meio aos seus temores e é preciso abrir mão dos benefícios em ficar parada. E aqui ela puxa a orelha da gente ali nos relatos e nos exemplos que ela dá. Então, quais são os benefícios em ficar parado? Conforto, segurança e sofás aconchegantes. Conforto, proteção,
segurança, concordância. Chame isso de o canto da sereia da poltrona reclinável. Quando estamos sentados é impossível cair. E aí ela cita: meus próprios filhos, por mais que possam ser propensos a se acidentar, nunca quebraram o braço vendo TV. Então, essa certa autoproteção, segurança, comodismo, de fato, não nos leva a lugar algum. É preciso, de novo, arregaçar as mangas e fazer acontecer. Esperar com que as coisas aconteçam não resolvem nenhum problema e não constroem nada na nossa vida. É a gente que precisa fazer. Abra mão de uma vida de tédio e falta de impacto por uma suposta proteção e segurança. Isso não existe de verdade. A gente se ilude achando que está tudo sob controle, que a gente pode dominar tudo e que tudo vai acontecer do jeito que a gente quer ou espera. Não é assim que a gente funciona. Gastamos energia num modo de defesa, tentando evitar decepção, traição, dores. Mas isso realmente é possível? E a gente já sabe que não é, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essa realidade ou aceitar que é essa realidade para poder melhor nos sobressairmos a ela. Aí eu trago uma citação. Do lado de fora da nossa casa, algo muito mais compensador te espera. Sabemos que somos feitos para algo mais. Então, todos nós temos um propósito nessa vida. Temos algo a realizar, seja para nós mesmos, para o nosso entorno, para outras gerações, para melhorar o mundo. Nós somos partes, uma pequena parte, mas somos parte desse mundo. Quanto que a gente já contribui para construir e fazer um mundo melhor? Escolher a coragem sempre será a estrada para o impacto e será quando poderemos criar oportunidades para os outros a partir das oportunidades que nós temos. E, de novo, a gente precisa aceitar que a vida não é perfeita, que nós somos imperfeitos, lindos, maravilhosos, cheios de talentos, com toda essa imperfeição. E é a partir daí que a gente vai, então, desenvolver um processo para criarmos impactos positivos no mundo. No nosso mundo, no mundo das pessoas que convivem com a gente, no mundo das pessoas que a gente nem sabe que está nos acessando de alguma forma. Você e eu podemos lançar mão dos recursos que recebemos e investi-los para o bem neste mundo. Todo tipo de recurso é válido, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de atenção, a gente está falando de afeto, a gente está falando de tempo de qualidade, de voluntariado, de docência, de aprendizado, de ensinamento, de reconciliação. Todo recurso que estiver à nossa frente, em nossas mãos, é válido. E com o que você pode contribuir neste momento? O que está nas suas mãos para você fazer um mundo melhor hoje? O que você quer desenvolver para fazer um mundo melhor daqui a um mês, daqui a um ano? E daqui a 5 anos? Como você vai ter impactado positivamente o seu mundo e o mundo das pessoas? E em 5 anos, 10 anos? Então são perguntas que nos fazem pensar e nós precisamos querer desenvolver essa vontade, esse planejamento para, de fato, criarmos um mundo melhor. Ou desenvolvermos, ou ajudarmos a fazer deste mundo um mundo melhor. Foque apenas na próxima coisa que você precisa fazer, um passo de cada vez. Então, a gente tem um planejamento para ter essa visão de conjunto, para saber onde a gente quer chegar, para saber o que a gente quer construir e como a gente quer desenvolver, impactar as vidas das pessoas, incluindo a nossa. Mas, se você só pensar daqui 10 anos, só no foco, só no objetivo, só na meta, você vai muitas vezes se afundar de novo no sofá e achar que não vai conseguir, que não vale a pena, que vai ser muito difícil, que fulano não vai ajudar, que precisa de tal coisa que você não tem acesso. Então é preciso focar no próximo passo. E assim por diante, cada vez você enxerga e faz a próxima ação. O próximo passo, aquilo que precisa ser feito na sequência, tá? Boa noite, Débora, boa noite, Everton, sejam bem-vindos.
E aí a Jéssica fala o seguinte para nós: às vezes o lugar com o qual você está acostumado não é o lugar ao qual você pertence. E você precisa descobrir isso o mais rápido possível. Porque se de fato não for, você precisa mudar, se mexer, fazer alguma coisa para encontrar o seu lugar. E se for, você precisa ter clareza de qual é o seu papel neste lugar. Há riscos tão grandes que não podemos nos permitir dar um passo em falso. É obrigatório ter coragem e fazer o melhor uso dela neste momento. Então não é o medo que vai nos sabotar, que vai nos paralisar, que vai nos amedrontar de fato e fazer com que a gente deixe de agir. Ao contrário, apesar dos riscos, apesar dos medos, das incertezas, das dificuldades, é a coragem que vai fazer a gente seguir em frente. Uma forma que a autora fala no livro todo é a questão do empreendedorismo, como eu citei no início. Ela relata como saiu da sua zona de conforto, enfrentou o medo assustador de falhar inúmeras vezes e ajudou a salvar muitas vidas. Então ela conta toda a história da empresa que ela criou, marketing de vendas diretas. Ela mora nos Estados Unidos, né? Acho que é no Texas, se eu não me engano. E ela cria um impacto em todo mundo, porque ela trabalha com vendas e com o processo de artesãos, né, de artesanato. E aí ela tem mais de 100 pessoas cadastradas que trabalham para ela, tanto as distribuidoras, as vendas diretas, da venda direta, como os próprios fornecedores, os artesãos. E aí nós estamos falando da África, vários países da África, Europa, América Latina, então ela de fato causa um impacto no mundo bem surpreendente. A Dani está colocando aqui, ó, quero aprender inglês, já entrei no curso acelerador de inglês, sempre é tempo. Maravilha, Dani. Qual é a próxima ação, né? Você está trazendo exatamente um exemplo que ela coloca. Quer aprender inglês? Ficar chorando que não sabe falar inglês, que nunca estudou inglês, não resolve o problema. Como que você aprende inglês? Vai fazer um curso de inglês. Começa a ler inglês, começa a assistir filme em inglês, começa a acostumar o seu ouvido, como o pessoal fala. Obrigada, Dani, pela contribuição. É bem isso, tá? Foco na solução, no que precisa ser feito. Entrar no empreendedorismo, uma citação da Jéssica, tá? Entrar no empreendedorismo tira você da sua zona de conforto de uma maneira que, embora seja assustadora no início, transforma você em uma pessoa para quem se afirmar passa a ser um ato reflexivo. Então você se transforma, é uma oportunidade para você antes de tudo. Tá? E ela coloca aqui, a vida dela estava tranquila, estava boa. A Dani falou isso, né, Dani, na live da semana passada, na entrevista. Em tese, tinha uma vida perfeita, não precisava mexer em nada. E aí, quando você percebe que o seu propósito no mundo deve ser diferente, que você tem algo para fazer, muitas vezes as pessoas não vão compreender. Vão ter aí percursos, pessoas do seu vínculo mais próximo, pessoas que você ama, pessoas que te amam também, estão preocupadas com você. As pessoas não tentam te sabotar muitas vezes conscientemente, elas tentam te fazer desistir porque elas se preocupam com você, têm medo de você quebrar a cara, de você, né, se dar mal por algum motivo, enfim. Você pode provocar, sim, um impacto significativo diretamente de onde você está, fazendo mais o que você ama, crescendo a sua liderança e transformando as vidas ao seu redor. Para isso, você vai precisar se arriscar a ficar desconfortável. Deixar a sua vida de segurança por uma vida de vulnerabilidade e tornar-se corajosa. A gente também falou bastante da questão da vulnerabilidade. Ela traz aqui uns 4 capítulos falando só disso e fazendo esse contraponto, inclusive com que a Dani discordou da própria Brené Brown, né, na live também da semana passada, e ela traz essas duas versões de uma maneira muito inteligente, tá? Para superar os seus medos e inseguranças, é preciso agir. Não há outra forma, muito menos uma fórmula mágica. As coisas não acontecem com varinha de condão. Arregace as mangas e comece a fazer. Reflita sob nova perspectiva tudo o que pode ser feito por você. Então é uma nova forma de pensar.
reflita sobre tudo que está em jogo. Tudo aquilo que precisa ser feito e que depende de você. Não depende do outro. Não é porque o outro fez ou deixou de fazer. Não é a reclamação. É a ação. Aquilo que parte de você, que pode ser resolvido por você. Porque você quer, porque você merece e porque você decidiu que teria que ser feito. Busque coragem para falar o que precisa ser dito. Planejar os seus sonhos e começar a agir. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. A Dani está colocando aqui, ó, quando a vida estiver muito boa, avalie, temos mais a fazer. Perfeito, Dani. A Jéssica também fala isso o tempo todo no livro. Torne realidade o seu projeto de impacto na sua vida e na vida de todas as pessoas que estarão envolvidas nele. Então, não é só sobre você, é sobre o impacto, as relações que você tem no seu entorno, ao seu redor e na vida das outras pessoas. Quantas vezes a gente recebe um feedback, uma informação, um pedido de ajuda de pessoas que a gente nem imaginava, que a gente nunca pensou que a nossa atitude, a nossa ação, o nosso trabalho, qualquer coisa que a gente esteja fazendo pudesse impactar ou ter impactado aquela pessoa que às vezes até a gente nem conhece, nem sabe de onde que aquela pessoa achou a gente. Então é importante a gente começar a pensar mais amplo, pensar grande. Algo simples como um trabalho pode revolucionar profundamente a vida de alguém, inclusive a sua. Pense nisso e pare de adiar o que precisa fazer. E aí eu trago outra citação do livro. Quando foi a última vez que o seu coração bateu forte dentro do seu peito porque você se aventurou até o limite da sua zona de conforto? Não deixe passar mais 24 horas afastando aquilo que você sabe que precisa fazer. Como diz a Jéssica, existe um mundo enorme e maravilhoso com dificuldades, cheio de dificuldades, que espera que você não fique sentada segurando o controle remoto. Assuma a sua história. Batalhe por alguém ou por alguma coisa que realmente importe. Encontre o caminho para a sua função autêntica no mundo, para aquilo que só você pode fazer. Lembre-se, assim que você assumir a coragem para se levantar, dirão a você para voltar a se sentar. Então fique atento. Fique atento porque provavelmente esse dirão virá das pessoas que estão mais próximas de você. De novo, não é porque querem puxar o seu tapete, não é porque não confiam em você, pelo contrário, é porque te amam e querem te proteger. Então esteja atento em relação a isso. Algumas voltas e reviravoltas que a vida dá nos mantém mais alertas e espertas com o passar do tempo. Faz parte do aprendizado. Então a gente não pode ser ingênuo. A gente tem que estar atento e saber que há coisas que a gente vai precisar superar no meio do caminho. Reescreva a sua história quantas vezes for necessário. Apenas não deixe de viver a história real e linda que se desdobra à sua frente a cada novo dia. Desistir não é uma opção. A vida real é vivida com altos e baixos, e não com altos, altos, altos e mais altos. A gente precisa também ter esse choque de realidade, porque às vezes a gente tem um sonho encantado, né? Um sonho fantasioso, hollywoodiano, de achar que a vida é só benesses, né? As benesses serão sim encontradas e bem-vindas, mas a partir do seu trabalho, a partir daquilo que você vai fazer e das benesses que você vai construir e ter como resultado das suas ações. Desenvolver a empatia, deixar de lado o julgamento, escolher prosperar e permitir conquistar a tão falada liberdade na vida pessoal e na vida profissional. É preciso assumir a sua própria história, com tudo de bom e tudo de ruim que possa existir nela, para poder se conectar com as histórias dos outros. Pode ser necessário uma grande reestruturação da sua vida, ou apenas alguns ajustes técnicos. Faça tudo com paciência e alegria. Apenas faça.
Aceite a realidade de que nem tudo está sob seu controle. Isso é extremamente importante para a gente não parar no meio do caminho. Mas assuma as rédeas daquilo que só você pode fazer. Ou melhor, daquilo que você deve fazer. E aí, outra citação. Vocês lembram quando eu falo citação? É que eu estou copiando a frase exatamente como está escrito no livro, tá? Tentar controlar cada resultado, gastar a nossa energia vivendo em queda livre, leva à fratura dos pulsos. É uma procura pela perfeição em seu nível mais disfuncional. E é uma busca que nos derrubará. Porque, conforme já falamos, a perfeição não existe. E aí nós temos o poder de ser imperfeita. E aí eu cito a Brené Brown, que ela, Jéssica, cita no livro 2 vezes. O perfeccionismo é um sistema de crença autodestrutivo e viciante, que fomenta este pensamento primário. Se eu estiver com uma aparência perfeita, viver de maneira perfeita e fizer tudo perfeito, posso evitar ou minimizar sentimentos dolorosos de vergonha, julgamento e culpa. Isto é uma ilusão. Acostume-se, então, a pensar mais racionalmente sobre tudo o que acontece na sua vida e sobre o quanto a vida dos outros interfere e impacta a sua, apenas porque você permite. Pare de se comparar, pare de sentir vergonha, pare com todo tipo de julgamento e culpa. Seja quem você é. Quando corremos atrás do nosso valor ao invés de aceitá-lo, acabamos ficando sem fôlego. Seja parte da solução dos problemas que você consegue enxergar, tanto os seus quanto os dos outros. Se você viu um problema, pense nas possíveis soluções. Pense no que precisa ser feito. Pense em como você pode ajudar esse contexto. Seja digna de aceitação, apresentando a própria versão de si mesma e não a que os outros querem que você seja. E você precisa bancar esse posicionamento de ser quem você é. Senão, a gente vive querendo se moldar para atender às expectativas, as necessidades e os anseios alheios e a gente não consegue. E tem uma vida autodestrutiva, como a própria autora traz. Saiba o valor do seu pertencimento e se entregue àqueles para quem você é o suficiente. Sem máscaras, sem mentiras e sem fraudes. Valorize-se. Avalie se o padrão social converge com os seus valores e desenvolva novos padrões se for necessário. Confie em si mesma e ajude os outros a confiarem cada um em si mesmo. Está na hora de confiar em si mesma. Você jamais alcançará o que quer na vida enquanto não confiar em quem estiver te levando até lá. Descubra a beleza e a inteligência na própria imperfeição. Citação do livro. Em vez de uma perfeição retocada, poderíamos celebrar a beleza na imperfeição. Em vez de uniformidade, poderíamos acolher a individualidade. Até porque os padrões mudam ao longo do tempo, ao longo da cultura e ao longo da história. O que parecia bom 30 anos atrás pode ser considerável horrível hoje. Nós que estamos aí assistindo, que já passamos do ENTA, né, ou entramos nos ENTAs, a gente facilmente pode se lembrar de uma moda, de alguma coisa que era bonito, legal há 30 anos e que hoje não faz mais o menor sentido. Não apenas a definição da beleza flutua através da história, como ela é definida de maneira diferente pelas diversas culturas. Tem coisa... Você lembra daquelas culturas africanas, indígenas, que colocam aqueles anéis aqui na boca assim para largar? Aquilo lá é sinal de beleza e riqueza, né? As mulheres elefantes lá, que têm os anéis, quanto mais rica é, mais poder tem a família, maior, mais alongado é o seu pescoço. Na nossa cultura, é extremamente esquisito aquilo. Então, a gente precisa também considerar qual é o contexto. É bem provável que as tendências que buscamos feito loucas agora, um dia serão ridículas, fora de moda e totalmente fora de contexto. O ideal, então, é aceitarmos a diversidade e a nossa individualidade, em vez de querermos a mesmice.
aprofundarmos o nosso entendimento de beleza e de valor. Trate-se como você merece e os outros como merecem ser tratados. Quando a aceitação está no lugar certo, partimos para realizar o trabalho para o qual fomos criados, ou seja, amar os outros. E aí a gente cita novamente a Brené Brown. Só podemos amar os outros o tanto quanto amamos a nós mesmos. E nossa sensação de pertencimento nunca pode ser maior do que o nosso nível de autoaceitação. Então a ideia é que a gente tire partido da flexibilidade do nosso cérebro para reaprender novos padrões de conhecimento, incluindo os relacionados a nós mesmos. E aí ela entra ali na questão da elasticidade. A elasticidade do cérebro e a sua habilidade em recompor lembranças, expectativas e pensamentos. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. O nosso cérebro pode ser reformatado. Podemos interromper as velhas histórias e reescrever uma nova versão, centrada no merecimento. Só nós podemos fazer isso conosco mesmo, nas nossas vidas. É preciso nos aceitar exatamente como somos para poder criar um ambiente propício para mudança. Mudanças que nós queremos fazer. Então, se a gente não aceitar a nossa realidade, o que a gente vai mudar? É aquela velha história, né? A Dani até trouxe, quando está tudo muito bom, não precisa mudar, não tem nada para melhorar. E a gente pode sim melhorar sempre, né? Então a gente precisa pensar mais, trabalhar mais com essa elasticidade, com essa flexibilidade do nosso cérebro e, de fato, reaprender e reconstruir novos padrões de comportamento a partir de um conhecimento. Não permita que seus pensamentos ataquem a sua alma com palavras duras e imutáveis. Fale consigo mesma com delicadeza e verdade. Então, ela traz essa questão do nosso posicionamento, e uma vez que nós estamos posicionados, a gente não deixa com que os outros nos maltratem da mesma forma. Nós nos aceitamos e sabemos quem somos. E não é o que o outro pensa, acha ou fala de nós que vai direcionar o nosso caminho, a nossa vida. E aí uma citação. Precisamos reconsiderar os rótulos que colocamos em nós mesmas e nos outros. Quando nos rotulamos de acordo com apenas uma faceta da nossa vida multifacetada, nos veremos como pessoas parciais. E nós somos valiosos pelo que somos inteiros, não pela metade ou parcialmente. Devemos aprender a reconhecer os nossos valores, perder o medo de receber elogios sinceros e ressaltar nos outros o que eles têm de bom, pelo que eles são, seus valores, e não pelo que eles usam ou podem comprar. E aqui a gente entra num ciclo virtuoso da compaixão, da gratidão, da valorização e do merecimento. Muitas vezes, eu não sei se vocês conhecem, quando existem pessoas que não sabem receber nem dar um elogio. Tem pessoas que quando você fala assim, nossa, que linda essa blusa, a pessoa fica constrangida. Vocês já passaram por esse tipo de situação? Às vezes a pessoa não sabe ver um lado positivo, ver algo positivo no outro, naquele contexto, naquela situação, por melhor que ela seja. Então, a gente precisa ressignificar esse nosso olhar, essa nossa visão de mundo, sobre nós mesmos e principalmente sobre o outro. Citação do livro. Se for verdade que só podemos amar, aceitar e apoiar outras pessoas na medida em que amamos, aceitamos e apoiamos a nós mesmos, e eu acredito nisso, fala da autora, então nossa capacidade de participar de relacionamentos saudáveis, colaborativos e estimulantes depende do nosso próprio tratamento. Ou seja, como você tem se tratado? Como estão os seus relacionamentos? São algumas perguntas que podem ajudar você a avaliar a sua realidade e mudá-la. Você reclama que os seus relacionamentos são patológicos, que você está sempre envolvido em problemas, que as coisas ruins acontecem só com você? Algo precisa ser mudado. E é você que pode mudar isso, não são as outras pessoas.
Oi, Beli, seja bem-vinda, boa noite. Aceitar a nossa realidade implica aceitar a nossa vulnerabilidade, essa capacidade em assumir um risco significativo sem saber muitas vezes o resultado, mas calçando tudo que envolve ou possa envolver aquele risco de acordo com a sua visão de conjunto, com o que você já conhece, compreende e entende daquela condição. Estar vulnerável é expor-se, deixar-se ser vista, ser quem você é. Deixar as pessoas te conhecerem exatamente como você é. Desenvolver a empatia ajuda demais, além de gerar o reconhecimento. A vulnerabilidade, quando se encontra com a empatia, leva à completude. Funciona assim sempre. Citação da autora no livro. E aí, ela traz aquela condição do florescimento, do flow, né? Que é fazer fluir, deixar-se fluir. Para florescer, precisamos trabalhar com o companheirismo e não contra ele. E para valorizar o companheirismo, precisamos sair do isolamento e sermos vistos. Não é possível servir, doar e crescer num contexto de isolamento. Escolher a autossuficiência e o isolamento nunca é a melhor opção. E aqui ela entra num viés de colaboração, né, de interrelacionamento, de ajuda mútua, de um estar disponível para o outro. Precisamos aceitar as nossas vulnerabilidades e usá-las em nosso favor, para atendermos os outros, criando espaços solidários, espaços de pertencimento, compaixão e aceitação entre todos, cada um com as suas particularidades, ou seja, onde a gente estiver se manifestando, no trabalho, em casa, na reunião de família, no aniversário, na festa, no churrasco, no voluntariado, aonde a gente estiver se relacionando, a gente pode criar esses tipos de ambientes a partir da nossa abertura, da nossa exposição e da nossa manifestação. Precisamos desenvolver a autoproteção para protegermos uns aos outros, não apenas a nós mesmos. E nesse contexto, não há espaço para intrigas e comparações. A comparação, citação do livro, tá? A comparação não pode existir junto com a colaboração. O julgamento não pode existir junto com a empatia. A apatia não pode existir junto com a luta em defesa de alguém ou de algo. Há coisas que simplesmente não podem coexistir, não coadunam, não conseguem dividir o mesmo espaço. A comparação é falha, contraproducente e até francamente destrutiva. E mesmo assim, usamos o tempo todo esse recurso autodestrutivo e incoerente. Quantas vezes a gente quer ser ou estar aonde a gente não cabe, aonde a gente não fez nada por merecer estar naquele lugar. Então vamos pensar sobre isso. E aí ela traz aqui 3 padrões nocivos que nos impedem de viver o tipo de vida que fomos feitos para viver. Quais são esses padrões? Os 3. Primeiro, nós comparamos em vez de colaborar uns com os outros. Segundo, nós julgamos em vez de ter empatia uns pelos outros. Terceiro, nós cruzamos os braços em vez de lutar um pelos outros. Então, como que a gente sai desse padrão nocivo? Parando de comparar, julgar, inagir, na inação, né, cruzar os braços e começando a colaborar uns com os outros, desenvolver a empatia e lutar uns pelos outros. É preciso desenvolver conexões verdadeiras e sair desses padrões. Todos nós temos um desejo inato de sentir que pertencemos, que somos convidados e bem-vindos. E aqui a autora aprofunda no processo de pertencimento, naquela necessidade íntima de cada ser humano de ser aceito, de desejar, de compreender que é bem-vindo, de desejar ser convidado. Ela traz lá os exemplos de uma colega que não convidou para o aniversário, para uma festa, para um chá. Então, né, o quanto que às vezes a gente se sente mal estando participando dessa condição de não ser aceito,
E quantas vezes a gente vivencia isso, cruza os braços, começa a reclamar, fica chorando, deitada no sofá e reclamando e falando mal dos outros. Ao invés de irmos nós atrás das pessoas, nós buscarmos, né, maiores e melhores relacionamentos, nós nos desenvolvermos, nós buscarmos novos grupos, novas companhias, novos amigos, então a gente precisa agir, inclusive em relação a isso. Vivenciar a união nos traz mais coragem para assumirmos o nosso valor e compartilhar a nossa verdade, assumirmos mais riscos e os compartilhamos com outras pessoas que possuem as mesmas convicções e paixões. Então, buscar essa unidade, essa união, essa colaboração, essa integração, essa inter-relação e partir de nós a iniciativa de fazer diferente na nossa vida e provavelmente na vida dos outros. Optamos pela colaboração em vez da comparação. Interligamos os nossos objetivos e tomamos as decisões em conjunto, assumindo os resultados também em conjunto, o que nos faz ficarmos cada vez mais unidos. Então, né, quando o foco está claro, o objetivo é comum, todo mundo converge para aquele contexto, para aquela situação, é muito mais fácil. E a gente assume a responsabilidade para alcançar aquela meta, para conquistar aqueles resultados em conjunto. A gente comemora quando alcança e a gente reorganiza, reestrutura quando não sai bem do jeito que a gente planejou. Sempre pensando junto, lembrando que duas cabeças ou várias cabeças pensam melhor do que apenas uma. É impossível vencer quando seguimos sozinhas. Sejamos pessoas que cultivem compaixão e criem espaços de pertencimento. Quando escolhemos corajosamente sentir empatia por pessoas que atravessam circunstâncias dolorosas em vez de julgá-las, nos tornamos não apenas um bálsamo para suas almas, como uma dose de coragem para nossa alma, para nós mesmos. Tá? Essa citação também da Jéssica. Então, lembrando que a coragem é um posicionamento. E como todo posicionamento, parte da nossa escolha, da nossa vontade. E, de novo, está nas nossas mãos, não depende dos outros. Podemos encontrar a coragem para escolher empatia e proximidade, em vez de julgamento e distância, em todos os momentos da nossa vida. Seja fácil, seja difícil, seja conhecido, seja desconhecido, seja inseguro. Então, em todos os momentos, em qualquer área da nossa vida, a gente pode escolher, usar, desenvolver, encontrar a coragem para aproximar, para desenvolver a empatia, para olhar os outros com olhos benignos, ao invés de julgar e distanciar, deixar aquele isolamento tomar parte da nossa vida e do nosso contexto. Boa noite, Dora, seja bem-vinda. Tendemos a julgar as pessoas devido à nossa falta de entendimento das nossas próprias diferenças. Podemos enxergar essas diferenças como oportunidades para expandir o nosso mundo, em vez de criar muros que nos dividem. Então, essa condição da imperfeição, das diferenças, a gente pode trabalhar de modo a que elas sejam mais acolhedoras, que nós sejamos mais integrativos, que nós sejamos mais complementários. Né, que a gente consiga complementar o que falta no outro e ajudar a desenvolver e a melhorar também o que pode estar faltando ou que o outro já tem e que pode ser melhorado, ao invés de usar as diferenças para nos separar. Precisamos um dos outros e podemos nos moldar com mais amorosidade, sabedoria e ousadia. Não nos esquivando dos outros, mas indo ao encontro deles, com as diferenças e tudo mais, aprendendo sempre. Então, quando você vê uma pessoa fazendo alguma coisa que você não está entendendo, que é incoerente às vezes para você,
Que tal se colocar no lugar da pessoa? E muitas vezes ir lá e compreender a realidade daquela pessoa, né? Tentar entender por que ela está agindo daquela forma. Tentar ter esse olhar benigno, usar dessa sabedoria, dessa inteligência com ousadia, com amorosidade para tentar compreender o mundo do outro, até para poder ajudá-lo a mudar se for necessário e se ele quiser, porque ninguém muda ninguém, vale a pena lembrar. E aí eu vou trazer uma citação um pouquinho grande, mas que não deu para resumir, eu tive que trazer ela ipsis literis, igualzinho tá no livro, e ela é grande mesmo, tá? Existem duas maneiras de se aproximar das pessoas nesta vida preciosa, e apenas uma delas vale a pena. Você pode julgar, condenar, menosprezar e rotular pessoas, decidindo que são superficiais, chatas e um caos. Ou pode aprender sobre elas, afirmá-las, celebrá-las e amá-las, oferecendo compaixão a todo instante. Pode escolher assumir uma intenção positiva, presumir que aquela pessoa estava fazendo o melhor que pôde, em vez de pular para a conclusão de que ela está agindo por malícia, preguiça ou uma sensação de superioridade. Então, isso é um posicionamento nosso. Ah, Renata, mas tem muita gente ruim no mundo, às vezes as pessoas estão mal intencionadas mesmo. Ok, descubra se realmente esse é o caso e dê o seu posicionamento também, explicite essa condição e, se for o caso, saia de cena, se retire, tenha coragem para se retirar quando for necessário. Mas vai que a pessoa não está mal intencionada, vai que foi o jeito que ela aprendeu, vai que a referência que ela teve foi o que os pais ensinaram, foi o que a vida ensinou. Às vezes não teve um pai, uma mãe para dar referência, um professor, uma tia, alguém próximo que ela pôde se espelhar. Qual é a realidade do que o outro está fazendo? Por que ele faz o que ele faz? Quando se vive numa cultura colaborativa, a pessoa pede o que necessita e dá tudo o que pode. E aí ela traz os vários exemplos da empresa dela também, e onde eles criam essa questão da cultura colaborativa, e aí tem um manifesto da empresa dela, que é uma declaração, tá aqui, ó, que eu acho bem legal, vou trazer, vou ler para vocês, né, porque não dá para resumir. Manifesto das embaixadoras da Noonday Collection, não vou ler tudo, tá, para não ficar muito maçante. Mas ela coloca a seguinte condição: somos uma sororidade imperfeitamente corajosas. Acreditamos em segundas tentativas e em seguir mesmo com medo. Quando olhamos ao redor do mundo, não vemos desconhecidos, vemos a nós mesmas. Os sonhos dela têm tanta importância quanto os meus, dela, da outra pessoa, né? Portanto, não julgamos, fazemos. Não nos limitamos a falar, agimos. Acreditamos que, enfeitando, aí do negócio deles, né, que é essa Noonday Collection, trabalha com artigos de artesanais, né, de moda, vamos dizer assim. Aí enfeitamos nossas amigas, podendo mudar o mundo. Pedimos, aí tem algumas coisinhas aqui relacionado ao negócio, mas a minha ideia é direcionar a nossa conduta, né? Pedimos desculpas por nossos erros. Não pedimos desculpas por sermos nós mesmos. Presumimos o melhor uma da outra. Aceitando a nossa vulnerabilidade, criamos espaços solidários de pertencimento para nós mesmos e para as outras. O sucesso da outra não diminui o meu. Então, ela traz muito nessa cultura colaborativa, nesse ambiente colaborativo, a condição do ganha-ganha, onde as pessoas espelham-se umas nas outras, sabem que podem contar umas com as outras e ficam felizes umas com o sucesso e o resultado das outras. E como elas se ajudam mutuamente, é comum todas desfrutarem
né, desse sucesso, desse resultado, dessa construção dessa equipe. Isso é mais do que apenas enfeite, é um convite para se juntar à nossa jornada. Não queremos nada além do que as mulheres se ergam, vivenciem sua história e assumam o seu valor. Aqui é muito voltado para as mulheres porque é o foco, né, do negócio delas. Somos melhores juntas. Então, o manifesto, a declaração delas acaba assim. É muito interessante, gente. Vale a pena ler o livro e conhecer toda a história da Jéssica e desse impacto que a empresa que ela criou causa no mundo todo, principalmente nas pessoas da África, tá? Das regiões ali da África. Outra maneira de saber se um espírito colaborativo está enraizado em você e à sua volta é que a alegria de um é a alegria de todos e cada sucesso pertence a todos. E aí a gente traz aquela famosa pergunta: você comemora o sucesso dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho? Ou você fica com ciúmes? Ou você fica com inveja? Ou você acha que ele é o protegidinho do chefe? Ou é o filhinho do papai? Qual é a sua reação? Como você enxerga o que o outro tem de bom? O que é positivo no outro? São algumas perguntas para a gente começar a pensar no nosso modus operandi, em como a gente funciona no decorrer, né, da nossa própria vida. O mundo precisa da sua contribuição, ainda que essa contribuição pareça extremamente pequena neste momento. Cada um de nós tem uma responsabilidade de usar o que nos foi dado para construir um mundo próspero. A solução para os problemas que vemos não são os outros, somos nós. E aí, de novo, a gente aprofunda e ela traz a questão de assumirmos a responsabilidade por absolutamente tudo que acontece em nossa vida, em nosso redor, ao nosso redor, e pelo reflexo que as nossas atitudes têm na vida dos outros. Então, é responsabilidade, sim, nossa, aquilo que a gente causa nos outros. Tá? Tem aquele ditado ali que fala assim: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Não, você é responsável sim pelo que o outro entende, porque aquilo que você fala deve estar claro para que seja interpretado exatamente o que você quis dizer. Então, muitas vezes, tem até aquela condição ali que a gente fala querendo dizer, né? Me dá uma gastura quando a pessoa começa a rodear e não vai direto ao ponto. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade para absolutamente tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, no nosso contexto, e a solução, né? Em trazer a solução para os problemas que a gente consegue enxergar. Mesmo que esse problema não esteja diretamente relacionado a mim ou a algo que eu fiz, se eu estou vendo ou estou envolvida por algum motivo naquele contexto, passa a ser minha responsabilidade atuar naquele contexto. Tá? Então, tem também aquela ditada, aquela questão que ninguém cai de paraquedas ou está em algum lugar sem querer. Normalmente, a gente se enfia em alguns problemas, né, em alguns contextos ali mais complicados, e quando não, a gente é direcionado ou encaminhado para algumas situações conflituosas, exatamente porque é a partir de nós, da nossa experiência, das próprias superações que nós já tivemos, é que nós podemos ajudar a resolver, a solucionar, a encaminhar aquela situação, aquele problema, aquele contexto, por mais difícil que ele seja. Citação do livro: em uma mentalidade de crescimento, o prêmio é o percurso, o processo, o aprendizado e o crescimento. Então é o caminhar, é como as coisas se desenvolvem que é considerado um prêmio quando a gente tem essa mentalidade de crescimento, de colaboração e de construção em conjunto.
A melhor coisa a se fazer quando se tem mais do que é preciso é olhar para trás e puxar outras pessoas também. Então, ela está falando isso dentro lá do contexto do empreendimento delas, né? E que muitas vezes a gente entra naquela roda dos ratos, como diz o próprio Robert Kiyosaki, né, no Pai Rico, Pai Pobre, que a gente começa a trabalhar, a empreender, começa a ganhar mais, e a gente passa a gastar mais e está sempre correndo atrás do rabo. E na realidade, a gente precisa a Jéssica traz o seguinte, que a gente precisa colocar um limite, um teto daquilo que nós precisamos, de acordo com aquilo que nós queremos, né? Então a gente coloca esse limite e a hora que os recursos começam a sobrar, sejam eles financeiros ou outros, pessoais, cognitivos, quaisquer que sejam os recursos, a gente deve distribuir, deve contribuir, deve retribuir e não apenas querendo mais e mais só para nós mesmos. A gente precisa construir isso, olhar para trás e puxar outras pessoas. Então, trabalhar aí nesse processo, né, de fazer o bem, de construir, de colaborar e de ajudar as pessoas a caminharem conosco. E dessa forma, o nosso sucesso, o nosso resultado vai ser muito mais efetivo, tende a ser muito maior do que se a gente estiver andando sozinha, estiver caminhando sozinha, que como a própria Jéssica diz, não é possível, tá? É impossível vencer quando seguimos sozinha, assim ela fala. E aí, já para caminhando para os últimos minutinhos, né? Já estamos a 5 minutos do nosso horário, eu trago a última citação do livro. Para levar uma vida de impacto sustentável, é preciso ter uma visão em longo prazo e pensar em termos mais permanentes. Valorizar um comprometimento em longo prazo sobre resultados em curto prazo e pausar, quando necessário, para cuidar de si mesma e não ficar esgotada antes de ter a chance de ver o seu objetivo realizado. Então a gente volta lá para o começo, para o planejamento, para aquilo que a gente quer fazer, para aquilo que a gente quer construir, né? Para aquilo que a gente está construindo, qual é o nosso propósito de vida, para que a gente não se perca no meio do caminho. E, de novo, né, lembrando que a vida é feita de altos e baixos, então a gente não vai ter só conquistas, a gente não vai ter só momentos bons, a gente não vai ter só resultados positivos. E é por isso que nós podemos contar um com os outros, para que nós podemos nos apoiar, criar ali um ambiente colaborativo de pertencimento, de verdade, de sinceridade, para que consigamos superar os obstáculos e crescer juntos. E precisamos, inevitavelmente, pensar a longo prazo. Então, a gente vai construir, lembra, um passo de cada vez, a gente vai ter os resultados diários, os resultados de curto prazo que vão construir, que vão fundamentar o nosso processo, o nosso caminho, a nossa superação, as nossas conquistas, obviamente, mas o resultado ele é a longo prazo. E aí ela cita aqui, ela dá alguns exemplos de momentos em que ela pensou em desistir, que ela achou que não fosse dar certo, momentos de crise, e que esses momentos você tem que aprender a pôr um freio. De novo, a gente volta lá no começo da live, então é preciso pensar, não tomar as atitudes na impulsividade, no desespero, porque a tendência a gente fazer alguma coisa errada ou que não deveria ser feito daquela forma, ela é maior. Então a gente precisa lembrar que um planejamento ele deve ser pensado grande, ele deve conter os nossos sonhos e deve ter a clareza da realidade, que não é sempre cor-de-rosa, como eu digo. Lembrando que a vida é cheia de altos e baixos, não apenas altos, altos e altos, e com tranquilidade, paciência, aceitando a nossa realidade, a nossa vulnerabilidade e sabendo quem nós somos
e o que estamos fazendo, principalmente por que estamos fazendo, é que as coisas vão acontecer e o nosso papel, a nossa marca, o nosso impacto positivo no mundo será feito. E aí vale a pena a gente tirar proveito do poder de ser imperfeita, de ir com medo mesmo, de fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. E aí eu encerro, né, a live aí com quase um minutinho antes, mas agradecendo a vocês, tá? Obrigado aí pela oportunidade, né? E semana que vem, quinta-feira, a gente está aqui de volta, tá? Obrigada, Dani, sempre excelente. Semana que vem, o livro vai ser esse aqui, ó. Como se livrar do que empaca a sua vida e virar o jogo a seu favor. É um livro muito divertido, traz também várias dicas. Vai ser difícil selecionar aqui só as partes, né? Mas a gente vai aprender a identificar as nossas atitudes. Então a gente sai um pouquinho só do ramo da coragem, mas a gente vai aprofundar a condição da ação, das nossas atitudes e de como que a gente pode mudar de fato a nossa vida e fazer um mundo melhor, tá bom? Beijo grande, obrigada a todos, tenham uma excelente semana e até quinta que vem.